Deus. Aleluia. Bênção pura, né, irmãos? Boa noite a todos. Vocês estão bem ou não? Sim. Então, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre o lar de cada um de vós. Amém, queridos? Amados, o pastor sempre fala assim, tem uma palavra de Deus ardendo, né? No coração. E a palavra arde. Ela queima. Né, pastor? Amém. Glória a Deus. Queima muito. Eu peço um pouco de paciência dos irmãos. E já pedi ajuda ao Espírito Santo para me fazer recordar de tudo que Deus tem nos revelado, nos mostrado, para a gente poder transmitir algo para os irmãos. Amém? Glória a Deus. 1 João, ou melhor, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1, e o verso 29. É um texto bastante conhecido. Eu quero falar aquilo que Deus colocou em nosso coração sobre o poder do sangue, o poder que há no sangue de Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mensagem da cruz, ela não pode deixar de ser ministrada nas nossas reuniões. É muito bom ouvir mensagens de alta ajuda, né? Ou ajuda do alto, mas a melhor mensagem ainda é a mensagem da cruz, porque é por conta disso que nós fomos resgatados das trevas para a sua gloriosa luz. Querido, eu estava viajando, não fisicamente, mas viajando nas ideias, e pude receber de Deus algumas coisas que hoje até o pastor Diego falou de manhã, muito boa a ministração dele. Ele é engraçado, né? Falou um negócio, eu posso falar isso, pastor de Isaac, você já acabou de falar. E ele falou algo assim que é muito forte, com relação à intimidade. A Bíblia vai dizer que a gente devemos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É bem verdade que o início da Bíblia, em Gênesis, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou no princípio. Só que Apocalipse 13, o verso 8, a última parte desse versículo vai dizer que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Aí eu viajo mesmo, porque não tem como você viajar.
O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, logo iniciando os primeiros versículos, ele vai dizer que mensagens ministradas por anjos. Põe aí para nós. Hebreus 2. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. 2. Pois se a mensagem proferida por anjo provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, agora o 3, como nos livraríamos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós, pelos que a ouvimos. E eu fiquei meditando nisso, porque o verso 2 vai dizer que essa mensagem foi proclamada pelos anjos. E nós vamos ver alguns textos na Bíblia dizendo que anjos gostariam de pregar a mensagem e eles foram retidos. Mas aqui está dizendo que essa mensagem foi pregada pelos anjos. Aonde foi que essa mensagem foi pregada pelos anjos? Aí onde eu fico maluco. Porque eu vou longe nos pensamentos. Como a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, agora imagine comigo, a ciência inteira, alguns procuram dizer que Deus não existe, e eu comecei a meditar sobre isso, porque na verdade, tudo que existe tem princípio e fim, e Deus está fora disso. Deus está fora de qualquer coisa que passe a existir, porque tudo passou a existir nele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. João, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e todas as coisas foram criadas por ele e por intermédio dele. Então todas as coisas que passaram a existir, passaram até o início de dias. Então Deus não se encaixa aí. Aí a gente vamos concordar, realmente Deus está fora desse universo chamado existência, porque Ele é acima de qualquer coisa e acima de tudo. Só que a Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando o primeiro casal cai, bem, na verdade, quando Adão cai, porque quem caiu foi Adão, não foi Eva. Porque toda a autoridade estava, se puder clarear mais um pouquinho aqui, está meio pardo aqui no meio dos irmãos. E disse Deus, haja luz. Tem como não clarear mais um pouco aqui no meio dos irmãos? Aqui está meio... Isso, aí, melhorou. Eu, pastor Dimas, tenho muita dificuldade com escuro, irmãos. A pastora Ju, ela tem dificuldade por conta de problema de vista, de luz. Quando de manhã eu acendo a luz, ela se esconde, se põe para debaixo da coberta. Já eu sou o contrário. Aonde eu vou, tem que sair acendendo tudo, irmãos. Glória a Deus por isso. Quando o primeiro casal caiu, a primeira coisa que Deus fez foi matar um cordeiro, matar um animal. E esse cordeiro é símbolo da redenção. O escritor aos Hebreus vai dizer que todas as coisas são consagradas com sangue e pelo sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado.
Logo, a palavra remissão quer dizer redimir, comprar. Aí nós vamos observar. Pedro vai dizer na sua primeira carta, põe para nós aí, capítulo 1 de Pedro, e o verso 18 e o verso 19. Pedro vai dizer: rapaz, olha que coisa interessante. Isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, uma salva de palmas para esses criadores, irmão, porque estão de parabéns, né? Põe para nós aí, 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 18 e o verso 19. Porquanto estais ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatado. Em outras traduções vai dizer que foste comprado. A palavra resgatado e comprado é a mesma coisa. Do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Ou seja, algumas Bíblias vão dizer que recebeste de tradições dos seus pais. O verso 19 vai dizer: mas fostes comprado pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito. Você pode dizer glória a Deus? Só que Apocalipse 5 e verso 9, olha só o que é que vai dizer. Apocalipse 5 e 9. E eles cantavam um canto novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste e com o teu compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povos e nações. O sangue era a moeda de resgate, a moeda de compra para redimir o homem. É tanto que quando Moisés, por ordem de Deus, faz o seu primeiro sacrifício, começa a aspergir o sangue em todos os utensílios da casa. E tinha um valor severo isso. Só que o sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele precisava fazer um sacrifício por si, e depois precisava apresentar também um sacrifício pelo povo, uma vez por ano. De tão grande é a importância de entendermos isso. Só que essas coisas eram sombra das que viriam a acontecer. E quando nós compreendemos o poder que há no sangue, vai um conselho aqui desse pastor amigo de vocês. Nós não podemos pegar essa expressão, o sangue de Jesus tem poder, em qualquer coisas fúteis ou chulas da nossa existência. Como assim, pastor? Se alguma coisa está caro demais, alguém diz o sangue de Jesus. Se alguém está mentindo demais, alguém diz o sangue de Jesus. Como se o sangue de Jesus fosse algo vulgar para estar sendo pronunciado a qualquer frase da existência. Eu quero que você saiba que o sangue de Jesus tem uma importância muito grande na minha e na sua vida. Se você era uma dessas pessoas que falava isso, pare de falar isso. Porque o sangue de Jesus, de verdade, ele nos comprou. Glória a Deus. Aleluia. E por ele ter nos comprado, agora nós temos um dono.
você tem um dono. Você tem um dono. Você tem um dono. Eu quero que você saiba disso, que o sangue da nova e eterna aliança que Cristo derramou tem poder, não só para te libertar do pecado, da maldição do pecado, mas também para te guardar, para te proteger, para te dar vitória, para te dar força e te colocar de pé. Quando João viu Jesus pelo Espírito Santo, recebeu a revelação. E ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Com a queda de Adão, ali nasceu um inimigo chamado morte. Porque a morte é um demônio. Põe para nós aí, 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 26. E o último inimigo que será destruído é a morte. Que passou a existir com a queda de Adão. Ele será o último a ser destruído. Porque Cristo venceu a morte. Ele venceu o poder do pecado. Eu viajei muito, pastor. Irmãos, eu digo assim para os irmãos que tem momentos assim que Deus nos envolve de uma forma tão grande. E o Senhor me levou em muitos lugares, mas, como eu disse, gostaria de ter uma lembrança de todas as coisas assim, um caminho certo. Mas quando Deus vai mostrando as coisas, nem tudo na hora vai fazendo sentido, mas eu vou vibrando nas loucuras de Deus. Mas tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer. Quando Jesus entra naquele horto, ou no jardim do Getsêmani, antes de ser condenado, a Bíblia vai dizer que ele chama consigo seus discípulos, só que leva 3 mais adiante: Pedro, Tiago e João. E ali na sua oração ele começa a orar, e os irmãos já sabem disso, que o seu suor se torna gotas de sangue. E tudo que Jesus pedia é: se possível for, passa de mim esse cálice. Eu já ouvi muitos pregadores falar que Jesus temeu a morte, mas não era isso que Jesus estava com medo. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação. Antes da fundação. Põe para nós aí, os irmãos estão com dúvida, Apocalipse 13, 8. É Bíblia, irmãos. Apocalipse 13 e 8. Está aqui. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do que
Então não foi disso que Jesus estava com medo, do encarar a cruz, porque ele já tinha passado por isso, desde a fundação do mundo. Pastor, e o que foi? Nas minhas meditações e na minha teoria, o que Jesus temeu ali foi o Pai virar as costas para ele. Porque esse foi, entre os 7 gritos da cruz, um dos gritos da cruz de Jesus foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você pode imaginar o Deus que criou todas as coisas. Porque quando ele fazia suas orações, ele estava vendo os céus abertos e o Pai olhando para ele. Porque no capítulo 6 de João ele vai dizer: tudo que eu escuto do Pai é isso que eu falo. O Pai fala comigo e eu transmito para vocês. Eu não falo nada de mim mesmo, porque o testemunho de 2 é verdadeiro. E se eu testifico de mim mesmo, o meu Pai também testifica de mim, e a palavra também testifica de mim. Então o meu testemunho é verdadeiro. Mas naquele momento nós não escutamos um grito de um Deus que criou todas as coisas. Nós encontramos um grito de um pecador em desespero. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque na hora em que Cristo estava na cruz, ele pegou o pecado de toda a humanidade, e Deus é santo. É por isso que a Bíblia vai dizer: maldito aquele que é morto em uma cruz. E a Bíblia diz que ele se fez maldito por mim e por você. Paulo vai escrever uma das suas cartas, ele vai dizer: a cédula que era contrária a nós, que trazia a nós sentença de morte, ele pegou e na cruz ele cravou, nos dando agora o direito de ser livre para a glória de Deus Pai. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que se as mensagens anunciadas pelo anjo teve a sua punição severa, quanto mais aqueles que ouvem a mensagem do Senhor e falam assim: isso não é comigo, não estou nem aí. O mesmo escritor vai dizer: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Com o poder da morte, o homem passou a ser escravo do pecado. Paulo recebeu revelações tremendas. Ele vai dizer que o primeiro Adão, quando ele cai, junto com ele entra o pecado no mundo. Mas Cristo agora, o segundo Adão, vence. E com ele entra a justificação do homem, por meio de Cristo. É por isso que nós não podemos deixar de anunciar que só Jesus é o caminho, só Jesus Cristo é a verdade, só Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Os homens podem inventar o que eles inventarem, mas para poder chegar-se a Deus é preciso, no mínimo, 2 coisas. A primeira coisa é preciso arrependimento, porque o homem jamais irá pedir perdão se ele não estiver arrependido.
E a segunda coisa é o pedido de perdão, porque só pede perdão quem está arrependido. Você pode dizer amém? O próprio Jesus vai dizer: se em Sodoma e em Gomorra tivesses feito os milagres que em vocês estava falando de Cafarnaum e de Corazim, se lá tivessem feito os milagres que em vocês foram feitos, eles estariam de pé até hoje. Ainda vai dizer: muitas viúvas existiam na época de Elias e de Eliseu, mas só a uma o Senhor se revelou para ela, porque as outras não ouviram. Claro que ouviram, mas é como se eles fizessem assim: isso não é para mim. É por isso que nós não podemos desprezar o sangue de Jesus. Põe para nós aí, veja só aonde Deus me levou. Apocalipse capítulo 5. Estou já encerrando, irmãos. Então observei na minha mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Pode ir. Vi também um anjo forte. Não era o suficiente falar que era anjo, né? Ainda tem que dizer que é forte. Que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Irmãos, isso foi aonde? Isso foi aonde? Aonde? Você está aí? No céu, irmão. Onde foi que aconteceu isso? No céu. Era lá no céu que estava, e João estava. Irmãos, teve 2 camaradas que eu fico meditando assim, Jesus, essa coisa boa. Um foi Daniel. Daniel começou a enxergar coisas absurdas, tremendas. Aí quando ele começa a querer escrever, o anjo diz para ele: escreve nada não. Deixa isso aí seladinho, que isso ainda é lá para frente. E eu vou fazer o quê? Tu fica firme. E o outro foi João. João no Apocalipse. Logo no início do capítulo 10. Mas não precisa pôr não. Quando João escuta um anjo, a Bíblia vai dizer que um anjo brada tão forte que ele coloca um pé lá na terra e outro pé nas águas, e começa a ter aquele rebuliço de trovões e relâmpagos. Aí João, quando cata a caneta para escrever, o anjo chega nele e diz: não é para escrever nada não. Ah, mas eu estou vendo e ouvindo. Pois é, mas vai ficar só para você. Pastor do céu, que coisa tremenda. É forte, né, irmãos? Paulo podia ter escrito as visões que ele teve, sim ou não? Podia, irmão. Primeira vez na minha vida que eu acho que eu falei isso aqui, viu, irmãos? Sim ou não? Vocês não me escutam falar isso com constância não, viu? Sim ou sim? Sim ou sim. Põe lá. Apocalipse 5 e o 2, né? O 3. No entanto, não havia ninguém. Põe o 2. Põe lá o 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar. Irmãos, não era a dificuldade só em abrir, não podia nem olhar. João entra em parafuso, entra em desespero. Verso 4. E eu chorava muito.
Imagina, pastor Sérgio, que cena. Embora deslumbrante com as visões de seres angelicais, seres celestiais, além daquela visão estupenda que é o céu, aí João começa a chorar, irmão. Porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Você pode aplaudir a esse Deus. O verso 6. Nisso aconteceu que, reparei, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé, quem? Um cordeiro. Um cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres. Aqui fala de reinos, fala de governo, fala de poder. E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Irmãos, se você não lê isso aqui viajando, você está perdendo tempo. Um cordeiro que parecia que estava morto, que parecia que foi morto. O verso 8. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se. Aleluia. Prostaram aonde? Diante do Cordeiro. Glória a Deus. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Irmãos, não se preocupe se você não tem diapasão na voz. Pastor, o que é isso? É um instrumento para afinar. Lá no céu nós vamos estar em um estado de perfeição. Foi aqui onde eu fiquei zoado. Eu liguei até para Adeildo, quase chorando, liguei para ele. Porque existem 7 notas musicais. Existem várias formas de juntar essas 7 notas. Mas até hoje nenhum maestro humano conseguiu fazer isso. Só que nós não estamos falando de alguém humano, nós estamos falando de algo perfeito. Aí aqui eu fico pensando nos trombones, eu fico pensando nos oboés, eu fico pensando nos clarinetes, eu fico pensando nos sax, eu fico pensando naquela ruma de instrumento. E a igreja estará lá, porque nós também iremos cantar esse cântico novo. Eu sonho com isso, irmãos. O meu coração ferve por isso. E eles diziam: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto
e com o teu sangue compraste para Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer assim: eu sou um desses. O céu, o inferno seria o nosso destino final, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com o seu sangue ele nos comprou. Para quê, pastor? Para nos levar para junto dele, para estarmos com ele, adorando a ele, exaltando a ele, magnificando o nome dele. Põe o verso 10. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Pode ir. Então reparei e também ouvi a voz de grande ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de tem que respirar, tem que respirar. Haja carro para aguentar, irmão. Põe o verso 12. Eles proclamavam em alta voz: digno, que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas. Não era só os anjos, era todas as
Pode magnificar. Pode exaltar. Pode glorificar. Você foi comprado para ser livre. Você foi comprado para ser livre. Então você tem liberdade de adorar a Ele. Eu gostaria de saber se tem alguém entre nós pelo Espírito Santo de Deus. Vem até a frente para também ser perdoado por esse Cordeiro. Você que quer fazer parte desse grande exército que irá cantar também, dizendo que Ele é digno, dizer que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder. Se eu pudesse, eu iria até aí aonde você está, pegaria na tua mão e te traria à frente. Mas isso é uma decisão que você precisa tomar. Peça licença a alguém que está aí do teu lado. Pega na mão do Espírito Santo e vem até a frente. Porque esse sangue também te alcançou. Está vindo vidas aqui na frente. Cadê a igreja que se alegra? Cadê a igreja? O Santo de Deus está neste lugar, irmão. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se você estiver sendo ministrado pelo Espírito Santo aí, de que hoje é o dia marcado para você fazer uma aliança com Deus, entregar a sua vida para Jesus,